como isso E- tem estado aí na mídia, né, nas redes sociais, na vida dos brasileiros, né, ainda mais pós-pandemia. É, exatamente. E um tempo atrás, aí uma semana, acho, um pouquinho mais atrás, está muito na mídia, porque no BBB está acontecendo, né? Um caso de um relacionamento abusivo, e aí esse assunto entrou em pauta, e em discussão, e tem várias pessoas já falando disso, por isso que eu achei até importante a gente falar, porque é uma coisa que já acontece, mas só agora, porque está na TV, que está tendo uma exposição grande, que está se falando mais nisso, né? Eu acho muito importante a Uhum. gente falar disso, mas não só agora, porque está na mídia. Falar também todos os dias e sempre lembrar, né? O que é, como funciona. Até pus aqui, né? Do que a gente ia falar hoje, do que é, por que ele acontece e como sair de um relacionamento assim, né? É, eu. Ah, obrigada, ficou lindo o cabelo cortado, muito obrigada. Então a gente vai falar disso hoje. Eu vou falar um pouquinho na visão do coach, a Naimi da psicologia. E só para Uhum. lembrar, quem não conhece a gente, então eu sou a Mayra, Mayra Hernandes, eu sou Master Coach e estudante de psicologia. E a Naimi, que é neuropsicóloga, e a gente tem uma parceria em alguns projetos. Num projeto que chama Reconhecendo-me, a gente já escreveu um livro sobre ansiedade e a gente já trabalhou muito, muito junto e sempre funciona muito bem. Então a gente vai vir aqui com essas lives de 15 em 15 dias para trazer os assuntos relevantes, assim, o que a gente acha que é necessário, que as pessoas estão pedindo, que está em alta, né, para divulgar melhor. Então, hoje é isso. Nosso tema hoje é relacionamento abusivo. Vamos pensar aqui, né? Você disse, olha, a gente não está comentando só porque está na mídia, porque é algo que sempre foi muito falado, né? Desde 1960, que teve a segunda onda feminista, teve a primeira, depois dessa segunda onda feminista, foi uma onda que marcou mais, onde as mulheres começaram ali, efetivamente, tiveram mais visão sobre os direitos, né? Sobre o próprio corpo, sobre os seus poderes e decisões, enfim, começou uma onda onde, através do feminismo, começou a falar sobre abuso. Aqui nós não estamos falando de relacionamento abusivo somente no sexo ou gênero feminino. Nós estamos falando de uma maneira geral, independente, né, de gênero e sexo. Nós estamos falando do relacionamento entre semelhantes. Né? Então, é algo que já vem. Ops, o acidente aqui. Ops, ainda bem que não foi você, que foi o celular. Então, a gente está falando de algo que sempre, né, gerou protestos no mundo inteiro, algo que vem sido falado, vem sido advertido, é um assunto social, um assunto de saúde pública, é um assunto que envolve política, envolve regras, normas, leis. Né? Agora, o que eu acho interessante, todos esses movimentos que começaram lá desde 1960 são movimentos que procuram nomear comportamentos e sentimentos. A coisa mais importante, isso, tanto no coaching, né, Mara, quanto na psicoterapia, nomear o que a gente está sentindo, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, é uma das coisas mais importantes. É o primeiro caminho para entender o que está acontecendo. Inclusive, eu estava nas férias agora, né? Estava lendo aquele Comunicação Não Violenta e fala bastante de nomear os sentimentos e falar realmente com o nome do sentimento aquilo que a gente está sentindo. Eu acho bem importante, é uma leitura que eu indico para todo mundo. É muito bacana, primeiro porque ajuda a gente a se comunicar melhor, mas ela fala também desse, a gente nomear esse sentimento, identificar o que é um sentimento, qual é o sentimento daquela hora que você está ali sentindo para a gente poder expressar corretamente.
acho que é da Marshall, né? Comunicação Isso, não violenta. isso. Eu acho interessante, eu até indiquei para alguns pacientes, porque a gente imagina que comunicação violenta é o quê? Um xingamento, um grito, um palavrão, uma ameaça. Não necessariamente. Às vezes a comunicação violenta, ela está na entrelinhas, está entre as linhas. E a gente não percebe, né? Todo mundo pensa assim, né, em abuso, com violência, em física, né? E não é Uhum. só a violência física que existe. Existe a violência emocional, existe aquela violência que é velada através de indiretinhas. Então, não é só física e não é só do homem para a mulher, é também da mulher para o homem, da mãe para o filho, entre amigos, entre família. Então, é todo tipo de violência, né? Não é só a mulher que sofre esse tipo de violência. Uhum. Por isso que começou lá atrás essa busca, né, de comportamentos mais assertivos e falar das angústias das mulheres, começou com o feminismo, mas hoje em dia, quando a gente pensa em relacionamento abusivo, é como nós falamos, né, ele está aberto a várias situações. É relacionamento abusivo ao ser vivo, pode ser um relacionamento abusivo a um animal. Quantas vezes a gente vê denúncias de maus tratos com animais? É um relacionamento abusivo. Tá? Então, o que é relacionamento? É um convívio entre semelhantes. Isso é um relacionamento. Semelhantes a ser humano para ser humano, não. Ser humano com animal. É um relacionamento. Um ser humano com uma planta. É um relacionamento. É um ser vivo, a planta. Tá? Então, se a gente for ampliar, o que a gente tem que pensar? Quando eu vou e eu destruo, eu tiro uma árvore que não poderia ter sido tirada de determinado local, é um relacionamento abusivo. Por quê? O que é o abuso? É o uso incorreto de uma força, de um poder, com a intenção de ganhar vantagens, manipular e subjugar o outro. Eu posso fazer isso com um animal, eu posso fazer isso com uma criança, eu posso fazer isso com um ser humano, mulher, adulto, idoso, homem, né? Com qualquer gênero eu posso fazer isso. Relacionamento abusivo, né? Relacionamento tóxico, eu posso fazer isso com pessoas homoafetivas, quando eu começo a discriminar, com pessoas que têm algum transtorno psicológico, psiquiátrico, quando eu começo a colocá-las, né, em um ambiente, separar essas pessoas, porque por algum motivo elas não podem conviver em sociedade. Então, a gente tem que ampliar isso. Uma coisa que é muito importante a gente observar, e a gente não pode deixar de falar, é que para a gente dizer que é um relacionamento abusivo, esse relacionamento, esse abuso, tem que estar dentro de uma cultura onde isso seja identificado como abuso. Ah, sim, muito importante. Tem algumas culturas que homens adultos casam com meninas de 12 anos contra a vontade delas próprias. Eu já vi alguns vídeos dessas cerimônias, para mim foi algo que me chocou muito, de você ver o semblante daquelas crianças, né, que não gostariam de estar ali, que tentam ser beijadas e elas tentam evitar, né, até um olhar de repulsa e medo, mas aí para nossa cultura é um relacionamento abusivo, para aquela cultura não é. Então, toda vez que a gente falar de relacionamento abusivo, a gente está falando dentro da nossa cultura, aqui no Brasil. Isso, exatamente, né? Para contextualizar, porque lá fora é o que você falou. De repente, no Japão, não sei se é, tá? Mas uma educação mais rígida seja normal. Eu também já vi vídeos de uma escola, de um método de ensino, que aqui a gente olha e fala, nossa, que abusivo, né? Que a criança está sendo ali, coitada, torturada mentalmente e tal. Mas para eles não é, para eles aquilo é cultural. É um modo deles ensinarem e é como vem e como é. Não quer dizer que está certo, mas é cultural. Exato, eu posso não concordar, né? Mas dentro daquela cultura faz sentido para aquela sociedade, né? Então a gente está falando aqui dos relacionamentos abusivos dentro da nossa sociedade.
né? Abuso, como você falou, né, Mayra? Tem vários tipos. Tem o abuso emocional, tem o sexual, tem o abuso financeiro, tem o abuso físico, tem o abuso moral. São vários tipos de abuso. Geralmente, quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente sempre arremete a um relacionamento abusivo de um homem para uma mulher com um relacionamento físico com cunho sexual. Sim. Né? E não é só isso, né? Não é só isso, é isso também. Né? Talvez seja mais frequente, ainda mais pós-pandemia, pode ser que sim. O fato de ser o mais frequente não significa que seja o único. Exato. Alienação Bom, parental, por exemplo, com crianças, é terrível. Né? Quando um pai e uma mãe tentam fazer um joguete com o filho. Né? Fica do meu lado, não fica do outro. Olha, dá esse recado para o seu pai, fala para aquele cara, fala para aquela mulher. E a criança é um relacionamento abusivo, alienação parental. também. Eu vou dar um exemplo também aqui. Eu moro numa casa e tem uma vizinhança. E eu nem conheço esses vizinhos nem nada. Mas tem um homem que briga com a mãe dele quase todos os dias. E grita, e xinga, e fala horrores. Isso é um relacionamento abusivo. Eu não sei os motivos, não sei o que acontece, mas o que eu ouço é ele gritando com essa pessoa que ele chama de mãe. Então isso é um relacionamento super abusivo, né? Uso excessivo, né, de poder em relação a uma pessoa que não tem a mesma condição, seja emocional, psíquica, física, de corresponder e defender desse abuso. Né? No caso, uma Exatamente. pessoa idosa, mas a pessoa não tem nem repertório, né? E agora entrando um pouquinho, por que que isso acontece, né? Porque uma pessoa escreveu, né, comentou comigo assim, falando, mas comigo não acontece isso. Eu jamais ia acontecer isso. Imagina que eu deixar uma pessoa fazer isso comigo. Por que que isso acontece? Vamos pensar o seguinte: o abuso, o abusador, o opressor, ele sempre tem, o manejo dele é controlar o outro. Né? O que a gente tem que pensar? O outro para essa pessoa é um objeto que ele tem poder, ou ela, né? Mas estou falando ele no sentido mais geral, tem poder sobre a outra pessoa. Então, o que a gente tem que entender? É uma relação ostensiva, é uma relação de poder sobre alguém que não está na mesma condição. Por que essa pessoa ela estabelece essa relação de poder, esse abuso? Pode ter um problema de caráter, pode ter um transtorno psiquiátrico, pode ter um transtorno de personalidade. Nada disso justifica. Pode ter, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de transtorno de personalidade narcisista. Então, aquela pessoa que o outro é um objeto que está lá para servi-la. Esse é um relacionamento abusivo. O que a gente tem que pensar? Vamos jogar uma pergunta aqui no ar, né? Uma provocação. Sadomasoquista, um sádico que se envolve com masoquista. É um relacionamento abusivo? Tchan, 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 tchan. Estéreo. O que vocês acham? Né? É isso que a gente tem que pensar. Né? O narcisista que se relaciona com o codependente afetivo. É um relacionamento abusivo? Sim e não, né? Porque sim, porque nós estamos falando de patologias e transtornos, aonde a gente acredita que uma das duas partes está sofrendo um dano emocional, físico, sentimental, financeiro, enfim. Mas no caso do sadomasoquista, né, tinha até aquele filme dos uns 50 tons de cinza, depois cinza e meio, depois cinza É não uma sei o que série. lá, Cinza mais uma escuro. cinza mais claro, enfim, né? Mas o que a gente tem que pensar? É um relacionamento abusivo a partir do momento
é um tipo de relacionamento sexual, né, que ele sai de uma curva de normalidade, quando a gente estabelece normalidade como alguns padrões sexuais, tá? Então, estou deixando isso bem claro. Se eu vivo numa sociedade que estabelece alguns padrões sexuais, a gente pode considerar como um transtorno sexual, tá? O que a gente olha? É abusivo? É abusivo se causa um dano para um ou outro. Causou um dano, é abusivo. Não teve permissão, é abusivo. A outra pessoa não consentiu, é abusivo. Teve qualquer tipo de prejuízo, ela ou quis parar e não foi ouvida, é abusivo. Eu vou A pessoa até pode falar. até... Não, pode falar. terminar. A pessoa pode até dar o consentimento, mas em algum momento, a gente viu isso naquele filme 50 Tons de Cinza. A pessoa deu o consentimento, porque ela gostava muito, estava com medo, chega uma hora que achou interessante, só que chega uma hora que falou, não é para mim. Então, eu posso ter iniciado, mas a partir do momento que a pessoa falou, tem que parar, porque senão depois disso é abuso. Não houve, né, uma autorização, não houve um consentimento. Ah, mas topou, achou legal. Tá, mas chegou uma hora que viu que não era mais legal. Então, estamos falando de um abuso sexual aqui, né? Viu que não é mais legal. Não gostou? Tem que parar. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho na visão do coach, né? Como que acontece, né? Uhum. Esse vício emocional, né? Que é esse negócio. Como que na visão do coach acontece? A gente tem as crenças, né? Que todo mundo sabe, que é aquilo que a gente aprende na infância, por repetição, porque vive aquilo, ou com uma forte carga emocional. E aí, por exemplo, eu sou uma criança que eu vivo num ambiente onde meus pais sempre gritam entre eles e gritam comigo também. E aí eu fico naquele ambiente lá um tempão. Para mim, aquilo acaba sendo até normal. E eu crio aqui no meu cérebro um negócio que grito, cria uma conexão aqui que grito me dá um gatilho, alguma coisa. E eu fico vivendo muito tempo isso, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Quando eu sou adulto e tenho um filho, o que acontece geralmente? Eu grito com meu filho. Porque isso ficou tão marcado em mim que eu fico num vício emocional. E aquilo me traz uma descarga emocional forte. E às vezes eu preciso daquilo. Então eu procuro não só um filho ou um parceiro, eu acabo repetindo alguns padrões, buscando aquela sensação. Claro que isso é inconsciente, não é consciente, né? Lógico que ninguém quer alguém que grite, ou, sei lá, um marido que trai, por exemplo, né? O pai trair a mãe, ficou não sei o quê, e acaba buscando um relacionamento ruim também, porque criou aquele padrão e acaba repetindo. Então, assim, é inconsciente, mas acaba que você repete aquilo. E isso vira um vício emocional, e você fica naquele círculo. Ah, eu grito, eu arranjo alguém que grita, aí ele grita, aí me dá aquela descarga emocional, aí eu fico, aí a pessoa grita, e fica naquele círculo e não consegue sair disso. Então vira um vício emocional. Mulheres que buscam sempre homens cafajestes, buscam, né, entre aspas, acabam se relacionando. Também é um vício emocional que vem dessas crenças e são relacionamentos tóxicos que não faz bem para a pessoa. Mas até ela Uhum. perceber e se livrar disso, tem um trabalho aí no meio, né? E isso cria um relacionamento ruim para ambas as partes. Para a pessoa, para quem faz e para quem recebe, principalmente para quem recebe, mas quem faz também está só repetindo um padrão que já aprendeu lá atrás e também está machucado. Então, eu gosto de pensar que são duas pessoas machucadas. Alguém que foi machucado e está repetindo um padrão, e alguém está recebendo essa agressão, né, física, emocional, moral, enfim, também é outra pessoa que está machucada e precisa se curar para sair desse ciclo, porque senão ninguém sai, nem quem está machucando, nem quem é machucado. Uhum. Exato. É um relacionamento que acaba virando um relacionamento patológico, né?
Existem patologias aí de ambos os lados que elas, infelizmente, em algum momento elas vão se encontrar e elas começam a se conectar até que uma das partes quer sair e muitas vezes não consegue, né? Porque se vem uma situação de desamparo psíquico, o que é esse desamparo psíquico? A pessoa não enxerga nela condições e ferramentas para resolver um problema ou sair de uma situação aversiva. É como se ela dissesse, não adianta eu sair dessa, porque eu sei que eu vou encontrar outra pessoa igual. Então, pelo menos, esse aqui eu sei quando ele bebe, eu sei quando ele bate, eu sei quando ele está nervoso, eu já consigo um pouquinho manejar a situação. Se eu arrumar uma outra pessoa, eu vou ter que começar tudo de novo. Percebe? E esquemas disfuncionais. Em psicologia, a gente chama isso de esquemas disfuncionais, que eles vão se repetindo. Porque eu acabo entendendo por uma crença, um pensamento disfuncional, que eu não vou achar nada melhor, porque eu já sou subjugada mesmo. É o meu É. jeito. E aí você foi tão subjugada, de repente, né, antes, e criou essa crença, que você acha que você nem merece. A gente fala crença de merecimento, né? A pessoa, quando encontra uma pessoa maravilhosa, que é boa para ela, fala, ah, não, mas eu nem mereço, é muito. Aquela famosa frase, é muita areia pro meu caminhãozinho, não dá, não vou, não, eu não mereço isso. E aí a pessoa acaba que ela não vai porque ela acha que ela não está merecendo um relacionamento bom, um emprego bom, um chefe bom. Ela acha que aquilo ela não merece. Então ela cai naquela crença, ah, não mereço, e aí não acaba se envolvendo sempre com essas pessoas ruins para ela. Exato. Provavelmente a autoestima dela está muito baixa, né? Precisa ser ressignificada, porque a noção de amor, de valor e de amparo está ali comprometida. Então é isso que a gente sempre pensa. Como é que está essa autoestima? Como é que foi a formação dessa autoestima? Como foi essa crença central que lá na infância a pessoa formou? Que é o jeito que ela se vê, que ela vê o outro, que ela vê o mundo, que ela vê o futuro e as relações. Né? Porque isso, sem que ela perceba de uma maneira inconsciente, ela vai levando para o resto da vida em forma de esquemas disfuncionais. Né? Por isso que, às vezes, eu sempre falo para as pessoas que estão conhecendo alguém, falo, olha, não preste tanta atenção nas frases grandes e monumentais. Olhe as frases que aparecem entre as linhas, de uma maneira sutil, porque é ali que aparece verdadeiramente quem aquela pessoa é. Uma vez uma pessoa me contou que estava conhecendo um rapaz e essa pessoa disse o seguinte, que o rapaz falou, olha, eu não sou ciumento. Para mim, a minha mulher, quando a gente casar, se eu confio antes, eu vou confiar depois. A minha mulher, quando a gente casar, se ela quiser limpar, fazer a faxina na casa à noite, eu não vou ligar. Eu não vou achar que no dia seguinte, ela está fazendo à noite, para no dia seguinte ficar livre e querer bater perna. Ai, que ambíguo, né? Ambíguo, uma fala machista, já dizendo que ela que vai limpar a casa, né? À noite, À porque noite, ela não tem e mais que pode ficar, nada para fazer, né? exatamente, e pode ficar tranquila se quiser limpar à noite, porque eu não vou duvidar, não vou achar que no dia seguinte você quer bater perna, né? Então, são uma frase que apareceu no meio, né? Então, observe melhor como essa pessoa entende casamento, entende a posição de homem e uma mulher dentro da casa, né? Obrigações, compartilhamento de funções. Como é que é isso? Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que observar. Algo que eu acho importante a gente trazer aqui também, né, Mayra? O pessoal está entrando. Quem tiver dúvidas, quiser fazer um comentário, alguma pergunta, a gente fica à vontade, tá? É, eu ia falar, quem quiser perguntar, pode pôr a pergunta aí no chat que a gente responde aqui. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, que de 2014 a 2018, nós tivemos muitos movimentos sociais que eles trouxeram esse tema de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo. Isso foi muito importante porque isso começou a ser tratado como um problema de saúde pública. Né? Não é algo muito específico com
classes sociais ou com gêneros, é um problema de saúde pública, é um problema que envolve toda a sociedade, é um problema social. Tanto que lá eu até anotei aqui, gente, porque eu para data, números, psicólogos e números não tem muita afinidade, tá? A Lei Maria da Penha, que eu acho muito interessante, né, a Lei 11.340, ela foi decretada em 2006, ela veio para nomear o que é abuso, para nomear o que é violência, abriu delegacias específicas para a mulher para que ela se sentisse mais à vontade, né, de poder fazer essa denúncia, se sentisse mais amparada, e abriu uma porta para o judiciário entender isso como crime e proteger essa pessoa. Interessante, 2022, pós-pandemia, teve uma alteração nessa lei. E olha o que foi alterado. A partir disso, dessa alteração, o registro da agressão tem que ser imediato para que a justiça tome medidas protetivas em favor da pessoa em situação de violência doméstica e familiar e seus dependentes. Imediato. Por quê? Houve essa alteração pós-pandemia, home office, todo mundo em casa, né? Pandemia viveu várias etapas, no começo todo mundo com medo, depois legal, você vê o pessoal na sacada dos prédios tocando violão, depois de um tempo ninguém aguentava mais violão, nada, porque tudo foi mudando, né? Foi ficando aí uma situação fóbica. Uma coisa é fato, as famílias, o núcleo familiar entrou, né, em uma situação aí muito difícil, porque todas as dores, angústias, projeções, dificuldades foram aparecendo, porque as pessoas estavam convivendo 24 horas por dia. O número de agressões físicas aumentou muito durante o período da pandemia. Tem até uma história, não sei onde eu vi, acho que foi em algum jornal, que a mulher pediu uma pizza, pediu para a pessoa que morava com ela ir pegar para ela poder ligar e denunciar essa pessoa, porque ela estava sendo agredida dentro de casa e não conseguia comunicação. Então ela pediu uma pizza e nesse momento ela falou, pega para desce para pegar. Quando a pessoa desceu, ela conseguiu denunciar e aí essa pessoa foi afastada, presa, enfim, fizeram as medidas necessárias, mas ela precisou de um artifício para conseguir fazer isso. Tem algumas coisas que são muito interessantes, mas infelizmente não são divulgadas. Eu estava vendo que tem um gesto que você faz com a mão, eu não estou lembrando agora, que, por exemplo, se você até simulavam, né, um casal andando no shopping, o rapaz abraçado segurando a menina pelo ombro, e ela andando no shopping, ela com a mão para trás, ela fez esse sinal, que era um sinal específico de alguém que está em situação de abuso e precisa de ajuda. É um Acho sinal que é com a mão. mostrando a palma da mão, com o polegar assim. Acho que é esse mesmo. Né? Acho que é assim, ó. Então olhando aqui, é esse, com a palma da mão assim. Os nossos universitários. Estou consultando aqui, porque eu lembro que era assim, mas eu não lembro exatamente. É assim, ó. Assim. Então, se você vir alguém andando com a mão para trás, exatamente, né, com esse jeito, analise a situação, olhe, claro, que vai que de repente a pessoa tem a mania de andar com a mão para trás. Mas olhe bem o gesto, olhe a situação, e é importante denunciar para que tenha uma intervenção, até para apurar o que está acontecendo ali. Então, tem pessoas que às vezes me falam, mas me como? Uma pessoa está no apartamento com outra, ele precisa pedir vir a pizza, ela não consegue pedir ajuda para ninguém. É que as pessoas não imaginam o poder do manipulador sobre alguém que está sendo manipulado. As pessoas não têm ideia do poder dessa pessoa, do tipo de comportamento ostensivo que ela provoca no outro. E o medo, né, e tudo mais. A pessoa tem medo de pegar o telefone quando essa tá junto, porque, né, sabe que pode
ser agredida fisicamente, verbalmente, pode gerar uma briga, então talvez ela tinha medo de pegar um celular enquanto ele estivesse lá, né? Então ninguém imagina, né? Mas Uhum. acontece. Exato. E geralmente essa pessoa é monitorada 24 horas por dia, né? E ela é ameaçada 24 horas por dia. O que eu quero dizer com isso? Se você pedir ajuda, se eu descobrir que você está mandando mensagem para alguém, vai acontecer algo geralmente com quem você ama, com você e com quem você ama. A pessoa começa a viver uma situação de desamparo psíquico, né? E acaba vivendo uma síndrome, que eu esqueci o nome dessa síndrome, gente, já tão falada em filmes, síndrome de Estocolmo, baseado em um caso que aconteceu em Estocolmo, né? O que é essa síndrome de Estocolmo? Aonde aquela pessoa que é oprimida pelo algoz, ela se vê desamparada de ferramentas, de condições psíquicas, emocionais e físicas para enfrentá-lo. Tem pessoas que falam, a pessoa acaba se afeiçoando e gostando do opressor. Não entendo dessa forma. Ela acaba se ligando a ele até para poder manter a sua própria vida. É um instinto de sobrevivência. Exato. E aí falaram, né? Mas por que uma pessoa fica nessa, tudo? Então, porque essa pessoa está fragilizada. Essa pessoa não consegue ter forças para sair dessa situação. Não é porque ela não quer, né? Às vezes ela quer muito, mas ela não tem essa força interior que é necessária para você sair numa situação dessa. E então, assim, é difícil. As pessoas de fora, mas é muito fácil, nem eu não aguentaria. Mas você não está vivendo aquela situação. Você não sabe, né, o que está acontecendo, o que as pessoas acreditam. Então, como sair disso? Eu acho que só tem um caminho, que é se fortalecendo, se conhecendo melhor, fortalecendo quem você é, a sua identidade, o que você é capaz, vendo que aquilo não é uma relação para você. E geralmente o que acontece? Duas coisas, quando a gente tem esse ciclo aí de vício emocional. Quando uma pessoa desse ciclo muda, fala, não aguento mais, eu preciso mudar. Aí procura um coach, uma terapeuta, um padre, um pastor, alguém que vai ajudar, alguém que vai conseguir tirar ela disso, né? Alguém, um ponto de apoio. E ela encontra essa ajuda, o que acontece? Ou a pessoa que está com ela muda também, porque fala, aqui, não existe mais, né? Se um não gira, o outro não gira também. Aí aquela pessoa começa a mudar também, ou ela se afasta e vai procurar outra pessoa que ela vai conseguir manter esse mesmo poder, esse mesmo vício emocional, vai procurar outro relacionamento que consiga se ligar ao que ele quer, ou que ela quer, né? Então, acontece essas duas coisas quando a pessoa consegue sair desse momento aí. Mas eu queria falar em termos, né, do coach, a gente fala isso, a pessoa procurar se conhecer, fortalecer sua crença de identidade, de capacidade, porque com isso você vai conseguir mudar a sua realidade. E na psicologia, o que é possível fazer? Também a gente sempre vai começar por um processo de autoconhecimento. O que é isso? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender minhas fraquezas e minhas fortalezas, as minhas crenças disfuncionais. O que aconteceu comigo lá atrás na minha vida, que eu talvez possa estar repetindo pensamentos, emoções e comportamentos através de esquemas. Eu preciso entender como eu me vejo a ponto de muitas vezes eu me submeter a um abuso, até um assédio moral no trabalho, por exemplo, né? Se a gente olhar anos-luz atrás, o chefe podia gritar, bater na mesa, chamar de burro, de idiota, nada acontecia. Quando isso tudo começou a ser nomeado, as dores, os pensamentos e emoções tiveram nome, e leis que protegessem o ser humano contra esses abusos, as situações mudaram, né? Então, se eu sou uma pessoa que passa por uma situação dessa, reconheço que eu não preciso vivenciar isso, reconheço que isso é um abuso, eu me sinto segura para buscar os meus direitos, denunciar e reivindicar uma relação saudável, a probabilidade disso acontecer cada vez diminui mais. Só que para isso eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas fraquezas para poder trabalhar e transformar em fortalezas.
Eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades e da onde elas vêm, para me reconhecer como um indivíduo com necessidades próprias, um indivíduo que respeita a si mesmo e por isso consegue respeitar o outro, e um indivíduo que tem voz de fala, que tem poder de fala. Por isso que eu digo que esses movimentos que continuaram lá atrás, movimentos até anotei alguns aqui, 2014 até 2017, que é hashtag eu não mereço ser estuprada, hashtag primeiro assédio, hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, achei legal esse aqui, né? São vários, a Lei Maria da Penha, o Me Too, que foi em 2017. O que é isso? São movimentos que começam a nomear e falar para as pessoas, olha, você não está sozinha. Isso que aconteceu com você, ou isso que você fez, está errado. Isso agora tem nome, tem respaldo, tem grupo de pessoas que são contra, tem leis que protegem. Mas se eu continuo insegura, vulnerável, me sentindo desamparada emocionalmente, com a minha autoestima lá embaixo, subjugada ao outro, eu vou ter essa dificuldade. Sim, que aí às vezes até tenta sair, mas daqui a pouco volta, né? Aquela coisa, né? Casal briga, não, vou separar, daqui a pouco tá de novo junto, daqui a pouco tá de novo junto, porque ainda não tá, né, fortalecido. A pessoa ainda não tá, a gente fala muito hoje, empoderada, né, para poder fazer isso. Ela ainda tá ali com problemas nas suas crenças, na sua autoestima, na sua identidade, na sua capacidade. Às vezes ela acha que não é capaz, longe do outro. Então, para mudar tudo isso, ela tem que mudar e se fortalecer, trabalhando aí todas essas questões que a gente falou, como autoestima, as crenças de identidade, de capacidade, e isso demora um pouquinho, mas acontece, é possível, Sim. é bem possível. Verificar as minhas habilidades pessoais, as minhas habilidades sociais, né? O que impede que eu tome uma atitude que vá me proteger e proteger outras pessoas também. O que é que faz com que eu aceite, às vezes, um comportamento que dura anos? E, às vezes, a gente vê isso em comportamentos de trabalho, Sim, né? Que a pessoa fala, mas se eu sair daqui, eu vou para onde? Olha como ela se vê subjugada, incompetente, incapaz. exato. Né? E às vezes acontece assim de uma forma sutil. Outro dia eu tive acesso a uma fala de um gestor para uma pessoa que ele dizia o seguinte: olha, eu sei que está aumentando, essa pessoa estava muito cansada, esgotada, entrando em burnout, e ele disse assim: olha, eu sei que está corrido, nós estamos num momento muito difícil, mas se você não conseguir ficar, entendo, tudo bem. Mas aí só me avisa, porque tem assim uma lista enorme de pessoas que estão precisando trabalhar e estão querendo muito o seu cargo. Nossa, gente. Porque o negócio aí fora tá feio. Né? Ou Não precisa dizer seja, mais nada. Né? Quase que a gente põe aquela legenda, sem comentário. Então, acontece às vezes de uma maneira muito sutil, disfarçada de preocupação. isso, Né? mercado aí fora tá difícil, e às vezes não fala com essas palavras, mas fala assim, nossa, mas mercado aí fora tá difícil, tá fazendo, né? Tá. Tá complicado. Aí você tá lá apertando a pessoa, fazendo, ó, você sai daqui e vai se ferrar. Tá Ó, lá. o Isso, CEO não vai gostar, né? E olha que esse mercado é pequeno, todo mundo fala com todo mundo. Estou avisando para o seu bem, é, estou preocupado com é, você. exato. Né? Tem tanta forma sutil, por isso que eu acho interessante, né, o livro que você mencionou da Marshall, que é essa comunicação não violenta, porque muitas vezes a comunicação está de uma maneira sutil e a pessoa não percebe. Alguém tem Né? pergunta? Pode fazer, gente. Se tiverem pergunta, quer saber alguma coisa específica? Gente, será que esse assunto é meio pesado e o pessoal está tudo quietinho, Tá quietinho, tá sem todo mundo quietinho hoje. perguntar? Quando a gente estava falando de ansiedade, o pessoal estava mais agitado. É porque o abuso é uma situação que nos coloca, né, em um estado psíquico muito fragilizado. Eu acho que todo mundo, não conheço nenhum ser humano que não passou nunca por nenhum tipo de abuso, por mais sutil que tenha sido. Né? Por mais sutil que tenha sido. É algo que mexe, né, com
o nosso ser com algo que está mais profundo ali na nossa essência, que é o cuidado que a gente pode ter com a gente mesmo, com o sentido que a gente tem da vida, que a gente estabelece da vida, e que muitas vezes é rompido quando a gente percebe que não consegue reagir a uma situação. A minha questão é, nunca se sinta culpado. A culpa é o pior sentimento. Ah, eu me sinto culpado porque eu não reagi. Você não reagiu por algum motivo. Vamos entender esse motivo para que da próxima vez isso não aconteça mais, né? Então, eu acho que isso é importante a gente observar. O que eu faço com tudo isso que acontece? Eu vou ficar me culpando, olhando para trás? Não, mas eu posso olhar para frente e desenvolver mecanismos, né? Ferramentas, né? É Ferramentas. aquele negócio, diz que a gente tem que ir enchendo a nossa caixinha de ferramentas. A gente tem uma caixinha que tem algumas ferramentas ali. A gente tem que ir enchendo ela com mais ferramentas. E ferramentas que eu digo é modo de agir, né? É uma maneira melhor de você reagir àquela determinada situação. E a gente fala, isso é uma ferramenta, né? Então você aprende como lidar melhor com uma situação. Por quê? Porque você passou por ela, viu que poderia ser mudado, buscou uma ajuda, ou por você mesmo, você conseguiu, mas você adquiriu um novo modo de agir. Então isso ali virou uma ferramentinha ali, uma chave de fendazinha ali, e vai pondo ali. Quando você vai ver, sua malinha está cheia de ferramentas, e você consegue reagir melhor, se comunicar melhor e viver melhor, né? Isso. O Carlos está falando que ele chegou atrasado, mas ele chegou. Nunca perde, meu amigo querido. A Janaína falou que pesado não, é extremamente necessário, né, a gente falar disso. E a Cida falou que a Dani, a filha dela, está assistindo a gente, a live lá de Seattle. Olha, Nossa, estamos olha, estamos internacionais. Estou me Muito chique. achando. Estou me Muito. achando agora. Também, estou muito Né? internacional, gente. É. Mas Gente, eu ó, acho que é um assunto necessário, né? A gente falar. necessário. Se alguém tiver alguma pergunta, faça, porque daqui uns minutinhos a gente vai ter que sair, porque a Naime ainda tem paciente para atender. A pessoa trabalha muito. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr aí no chat que a gente responde. Eu vou aproveitar para lembrar quem ainda não sabe do nosso livro. Temos um livro sobre ansiedade. Quem precisar, quem quiser adquirir, o link está lá na bio. É só clicar lá que tem. A gente tem o livro físico e o livro digital. Tá muito bacana, muito legal. Peraí que eu vou pegar. Não, não vou pegar, não. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou pegar, não. Na Depois, próxima a outro gente dia, eu traz. pego. É Eu na pego, mas eu tenho ele aqui bio, físico para mostrar. é Mas o na link bio está lá na bio. do Instagram Mayra Master Mayra Coach. Master Coach, isso. Tem lá vários linkzinhos, tá lá. Livro físico, livro digital. Isso. Tia Mayra, o que é bio? Bio, aquele negocinho no Instagram, no perfil, tem lá, link. Geralmente é um Linktree, que todo mundo tem, porque aparece vários linkzinhos, um atrás do outro, assim. Tá, então vai Então lá e lá, clica. isso, é só lá e clicar, tá lá todas as informações. E a gente está sempre publicando no blog, no Instagram. Eu tô em toda quanta mídia, vocês vão me ver, no Kawaii, no TikTok, em todas as mídias vocês vão me ver. Eu adoro, eu Eu, gosto. eu nem sei aonde eu tô, tá? Eu acho que eu só tô aqui no Instagram mesmo, tá, gente? Mas segue, E segue a aonde a gente. Mayra, e aonde a Mayra me coloca, que eu não faço a mínima ideia. Mas como eu confio Próxima nela, vez vamos tudo fazer no bem. YouTube, vamos começar a modificar e fazer cada vez num lugar. Mas A eu vou avisando Dani, vocês. a Daniela fez um comentário, muito boa essa conversa, de fato, abuso, seja qual a forma que ele for, ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, eu acho muito interessante, Dani, um beijo enorme para você. Quando a gente às vezes pensa em abuso, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, assédio, é como se a gente pensasse algo, né, da nossa vida em algum momento acontecesse. E às vezes está de fato, né, no nosso dia a dia e a gente nem percebe, outros a gente percebe e não consegue reagir, e outros a gente reage, né?
isso que eu digo, todo mundo de alguma maneira já viveu algum tipo de relacionamento abusivo, ainda mais quando está no nosso dia a dia. A gente percebe isso, né? É, A Cida disse que viveu 20 anos desse relacionamento com os pais e, graças a Deus, não, ela conseguiu mudar, não foi ruim com os filhos. Olha que interessante, né? Aqui ela não conseguiu aquilo que você estava falando, né, Maria, da gente passando porque a gente acredita que é o melhor caminho. A Cida conseguiu fazer isso, romper em algum momento e não reproduzir esse comportamento. Foi e adotou outro completamente diferente daquela que ela viveu, né? exato, que bom, né? Que conseguiu romper esse padrão aí. Exato. Parabéns para a Cida aí. Isso. Bom, acho que cada vez mais é interessante. Quem tiver, gente, alguma pergunta que não queira fazer aqui, queira fazer, Isso, né, do direct, manda no direct, é isso. Se for alguma coisa isso. pessoal, tudo, alguma dúvida que ficou, putz, lembrei disso agora, tal. Pode mandar no direct ou para mim ou para a Naini, que a gente responde com o maior prazer. Exatamente. E cada vez mais falar disso, não se calar. Né? Tinha aí um conceito muito antigo que dizia o seguinte: quanto mais as pessoas falam sobre suicídio, a probabilidade delas se suicidarem é maior, aumenta. Isso foi algo que aconteceu lá atrás, nem dá para explicar, né? Foi criada essa percepção que já caiu por terra, já caiu por terra. Ou seja, quanto mais a gente fala sobre suicídio, mais a gente previne. As pessoas vão se conhecendo e entendendo se elas estão num limiar que pode levá-las a isso, ou se tem algum amigo que está assim e como ajudar. A mesma coisa sobre abuso, sobre relacionamento abusivo. Quanto mais a gente fala, a gente nomeia sentimentos e emoções, a gente tem um amparo, né, jurídico, judicial para isso. Não estamos sozinhos, ninguém, seja homem, mulher, criança, animal, quem for. O animal, tadinho, não consegue denunciar, mas tem as pessoas boas que denunciam por ele, né? Exato. Não estamos sozinhos, vamos falar sim cada vez mais sobre o assunto. Isso. Tá bom? E na próxima live, daqui 15 dias, outro assunto diferente que a gente lança aqui no Instagram com antecedência para vocês acompanharem tudo direitinho. Então, agora a cada 15 dias, tá, gente? E se for em outro lugar, no YouTube, alguma coisa, eu aviso vocês. Tá. E me avisa antes para eu treinar, para eu saber como eu faço para entrar. Tá bom. Ai, meu Deus. Então tá bom, gente. Beijo, Muito prazer. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até. Beijo, Tchau, Mayra. Beijo Ana. a todos. Uma excelente Tchau, noite. você Tchau. também.